Oi, tudo bem? Tudo bem. Chegou sexta-feira, né? Um ótimo final de semana, tá? Para todos nós, né? E para você e toda a sua família, tá certo? Todos juntos. Um ótimo final de semana para nós. Então, vamos dar seguimento à nossa disciplina de ciências. Vamos lá, ecossistema, né? Produtores, consumidores e decompositores. Vamos. Vamos começar pelo ecossistema. Um ecossistema é o conjunto formado pelas interações entre componentes bióticos, como os organismos vivos, plantas, animais e micróbios, tá? E os componentes abióticos são elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Olha, coisa linda, né? Todos os elementos vivos ou não vivos desempenham uma função que garante a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Coisa linda, né? Esse mar azul aí. Então, habitat. O que é habitat? É uma área ecológica ou ambiental que é habitado por uma determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. A ecologia é o estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos, que são os vivos, e os fatores abióticos, que são os não vivos do ambiente, tá certo? Observe aí diferentes tipos de ecossistema. O ecossistema aquático, como os recifes de coral, são mais produtivos em termos de energia, devido principalmente à disponibilidade de água, luz solar e a temperatura. O manguezal. O manguezal é considerado um ecossistema de grande importância, né, que é o mangue, pois é tipo como um berçário natural, tanto para as espécies características desse ambiente, quanto para animais que migram para ele, né, que vem chegando para o manguezal. A característica principal de um deserto, todo mundo sabe, né? A característica principal de um deserto é a seca. Com isso, tanto os animais como as plantas que vivem nesse habitat são adaptados, né? Já são acostumados à escassez das chuvas, né? Já são caracterizados de lá, do deserto, por causa da seca, né? Já são lá mesmo caracterizados a escassez das chuvas, as plantas e os animais, né? Que nem o camelo, né? Então, a importância de diferentes ecossistemas é garantir a manutenção do equilíbrio necessário para a existência da vida. Produtores, consumidores e decompositores. Olha, produtores, consumidores e decompositores formam a cadeia alimentar. Seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento. Olha, os seres produtores são os organismos que produzem o seu próprio alimento. Exemplos vegetais. Seres consumidores são elementos que não produzem seu alimento. Seres consumidores são elementos que não produzem seu alimento. Exemplos: o homem e os animais que precisam pescar, cultivar, caçar e etc, né? Outras coisas mais. Existem vários níveis de consumidores, tá? Secundores primários, né? Consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros como o boi e a cabra. Então, aí faz parte dos consumidores. Esse aí é o primário. Vamos novamente. Consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores,
ou seja, os herbívoros, né, como o boi e a cabra. Os consumidores secundários são os que se alimentam de consumidores. Olha aí, os consumidores secundários se alimentam dos consumidores aí, ó. Se alimentam, né, dos primários, que é o herbívoro, como os seres humanos, né? Os herbívoros como o vegetal, né? E os herbívoros, né? Que são a cabra e o boi. E os consumidores, né? Primário com o herbívoro, que são nós, os seres humanos, tá certo? Vamos ler novamente. Consumidores primários são os animais que se alimentam dos produtores, ou seja, os herbívoros, como o boi e a cabra. Os secundários são os que se alimentam dos consumidores primários, né, que são os herbívoros, como os seres humanos. E os consumidores terciários são os que se alimentam dos consumidores secundários, são os grandes predadores, como o leão. É uma sequência, né? Vocês observaram? Tá aí, ó. Primário, né? A cabra. Secundário, os seres humanos. E o terciário, o leão. Seres decompositores. Seres decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos. Seres decompositores são seres que se alimentam de organismos mortos. Exemplos: fungos e as bactérias, tá? Na teia alimentar, né, é uma reunião de cadeia alimentar. Você já viu falar em cadeia alimentar? Pois é, teia alimentar é a reunião de cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por três elementos: produtores, consumidores e decompositores. Classificação dos seres vivos na cadeia alimentar. Olha, os produtores, que são as plantas, tá bom? Os consumidores, que são os animais. E os decompositores, que são os fungos e bactérias. E assim é formada a cadeia alimentar. Olha aí, cadeia alimentar, que a tia falou, ó. Consumidores, não é, ó? Cadeia alimentar, os consumidores aqui. Consumidores terciários, né? Que nós acabamos de estudar, o leão. Os consumidores secundários aqui, olha. Os consumidores primários, que estão aqui que estão comendo, né, os vegetais, e os produtores. Ó, tá bom? Aqui representa a cadeia alimentar. Com essa leitura, com esse pequeno texto que nós estudamos, vocês vão fazer atividade no TD, tá bom? Pouquíssimas perguntas e fixa mesmo aí, direto o slide que nós acabamos de estudar, tá bom? Não tem coisas impossíveis. Impossível, só possível, tá? Tudo é possível. Beijo. Até logo.